Aqui em Minas Gerais, nesses dias finais do mês de outubro de 2025, há um tema que tem ocupado corações e mentes e as atenções. A chamada privatização da Copasa, que é um projeto de lei de alteração da Constituição, sobre o qual a Assembleia Legislativa encontra-se debruçada para votar e tomar a decisão, se sim ou se não. Em primeira votação, há uma maioria já aprovando a privatização da Copasa. Eu gostaria, antes de entrar no assunto da privatização da Copasa propriamente tal, fazer um comentário de ordem geral sobre o tema da privatização. Quem coloca a privatização como assunto ideológico é a direita brasileira, a extrema-direita e a direita brasileira de um modo geral, inclusive a direita democrática. É rara, mas existe. E coloca em que sentido? No sentido de defender o Estado mínimo contra uma justa e adequada relação entre Estado, mercado, sociedade e terceiro setor, defendendo a liberação total dos mercados sem qualquer regulação de parte do Estado e defendendo, portanto, a supremacia do mercado sobre a sociedade. Se o fizessem sob uma perspectiva democrática, no sentido de respeitar a democracia minimalista ou a Constituição, a legalidade, o republicanismo, o federalismo, todas as liberdades, a liberdade individual, o voto, a representação, o revezamento no poder, a tripartição de poderes e as regras do jogo do Estado democrático de direito, tudo bem. O debate da privatização far-se-ia num ambiente democrático de disputa democrática. Infelizmente, a maioria das direitas, ao defender a privatização, coloca a privatização ideologicamente associada ao autoritarismo, coloca a privatização em oposição à democracia. Objetivamente, no Brasil, o bolsonarismo representa isso. O extremismo da direita representa isso. Os que se dizem liberais de mercado, libertários de mercado, representam isso. Eles ideologizam a privatização. Houve uma época, em louvor da verdade, que parte das esquerdas e até a maioria das esquerdas, ao tempo da Assembleia Nacional Constituinte, por exemplo, também ideologizava a privatização como se a privatização fosse um tema maldito no campo ideológico das esquerdas. Isso mudou muito. Mudou muito porque de 1995 até 2002, os governos Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, colocaram de modo adequado o tema da privatização em debate e promoveram uma revisão ou uma reforma da Constituição nos capítulos da ordem econômica. Na Constituição originária de 88, a ordem econômica ficou muito sob um guarda-chuva, um tanto sombrio, de um nacionalismo ultrapassado, que na verdade se confundiu com protecionismo e perdas na linha do não desenvolvimento tecnológico do país e uma inserção econômica adequada no mercado e na economia global. O tema do petróleo foi central e tanto foi muito bem encaminhado nos governos do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso que toda a chamada abertura da extração, exploração e comercialização do petróleo, que é uma forma de privatização da extração, do refino e da comercialização, isso não foi tocado depois, alterado depois nos governos Lula I e II, Dilma I e II e nem no governo Lula III, ao contrário. Com a descoberta do pré-sal nos governos do PT, Lula II e Dilma I, o que houve foi uma expansão da privatização dos investimentos privados na área do petróleo para prospecção em águas profundas e a produção e comercialização de óleo. Não houve abertura para o refino, mas nesse sentido aconteceu. Portanto, é injusto atribuir-se aos governos Lula e Dilma ou aos governos progressistas do PT uma espécie de oposição ideológica a priori contrária à privatização. Isso não é verdade, não é verdade. Não há problema algum ideológico do ponto de vista do PT e dos governos progressistas em se produzir a privatização. A questão é que privatização, qual a relevância
e como fazê-lo. É muito importante lembrar que uma das iniciativas mais exitosas de privatização no Brasil foi exatamente a da telefonia, que permitiu a universalização do acesso de todas as classes sociais, independentemente de renda, à telefonia celular. Quando antes a telefonia tradicional era um bem privado muito caro, seletivo, que só classes médias acima tinham, e os pobres iam para os orelhões com aquelas fichas que eram pagas para poderem telefonar e telefonar mal. Então, estou dando alguns exemplos de como é que a questão da privatização não é uma questão ideológica, é uma questão de interessa à população, é de interesse público para o desenvolvimento nacional, o crescimento da economia, o bem-estar da população e o desenvolvimento da democracia, que se faça a privatização. Portanto, privatização não é nem de esquerda nem de direita. É uma questão que tem que ser vista pragmaticamente, mas ser avaliada e decidida do ponto de vista do melhor interesse do desenvolvimento nacional, do melhor interesse do bem-estar público da população, do melhor interesse de fomentar investimentos, fomentar o crescimento econômico, atrair mais investimentos em benefício da população em geral. Essa é a questão. Portanto, não é uma questão de teoria geral, é uma questão de cada caso é um caso e deve ser avaliado, apreciado como tal. Vamos então concretamente observar a situação da Copasa. Ao contrário do que está acontecendo no mundo, que antes houve lá e acolá privatização de serviços de água, privatização de serviços de energia, o que está havendo hoje é uma reversão. Berlim, que é a maior cidade alemã, já reverteu. O serviço de água e esgoto é um serviço hoje público, era privado. Paris, a mesma coisa. Londres, a mesma coisa. Então, há uma tendência mundial de reconhecimento que a privatização de saneamento básico, água e esgoto, foi mal sucedida, porque o interesse pelo lucro entrou em contradição com a qualidade do serviço, especialmente no que respeita a esgotamento sanitário. É a mesma coisa em coleta e destino final e tratamento de lixo. É a mesma coisa com transporte público. Por que nos Estados Unidos da América, o centro do capitalismo mundial, metrô e o transporte público em geral são públicos? São públicos, porque não há uma margem de lucro que atraia o investimento privado. Vamos agora ver o caso da Copasa. A questão da Copasa não é ideológica, não é ser contra ou ser a favor a priori, não é de esquerda nem de direita. É uma questão de racionalidade, é uma questão de verificar o melhor interesse público e verificar o melhor interesse do ponto de vista do crescimento sustentável da economia mineira. A Copasa, como ela é hoje, ela é público-privada, ela é muito bem sucedida no que respeita a fornecimento de água potável até certo ponto. Por que até certo ponto? Primeiro, que ela não cuida de mananciais que produzem naturalmente a água como deveria. Empresas de água que fornecem água para Nova York, por exemplo, são as maiores proprietárias rurais das florestas ao longo do rio Hudson, para garantir que a galinha dos ovos de ouro, a natureza, continue perpetuamente produzindo água que possa ser tratada e distribuída a toda a população. A Copasa não faz isso em Minas Gerais. A Copasa não cuida das bacias hidrográficas, a Copasa não cuida de nascentes, a Copasa não é uma proprietária rural, pelo menos naqueles bastiões de nascentes fundamentais, indutoras, por assim dizer, de uma educação ambiental dos proprietários rurais, dos fazendeiros, para que haja uma consciência ambiental de cuidado com a água. Ela não faz esse trabalho, nem nunca fez. Ela, na verdade, se apropria da água da natureza, transforma a água quimicamente para torná-la potável e vende a água. É um investimento muito baixo. Só que a Copasa descuida de qualidade do abastecimento de água, porque só que na região metropolitana de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é onde ela tem a maior margem de lucro, a perda de água potável, perda líquida por vazamentos,
chega a 45% do total da água produzida. E onde é que estão os investimentos da Copasa para evitar esse desperdício monumental de perda de água tratada? Em segundo lugar, todos nós sabemos que é vital a captação de água no curso do Rio das Velhas, vindo de Ouro Preto, passando por Rio Acima, chegando a Nova Lima, onde a atividade das mineradoras degrada muito a qualidade da água que vem do Rio das Velhas. Há inclusive depósito de arsênico. Todo mundo sabe que se houver ali a ruptura de uma barragem, um colapso hídrico no Rio das Velhas, semelhante ao que aconteceu com o Rio Doce, produzido pela Vale, lá em Mariana, que isso comprometeria severamente o abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive na capital Belo Horizonte. Onde estão os investimentos e ação da Copasa para cuidar do curso d'água do Rio das Velhas, da nascente, até chegar na região de Belo Horizonte? Não há investimentos nessa área. Então a Copasa é muito deficiente, apesar da propaganda institucional que é feita. E o mais grave de tudo, ou tão grave quanto, é na área do esgotamento sanitário. Eu fui secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano em Contagem e fui secretário de Obras e Serviços Urbanos em Contagem. E eu pude verificar, forçando a Copasa a planejar junto conosco, trabalhar em cooperação, acabar com o supremacismo que só ela sabe sobre esgotamento sanitário, para nós fazermos captação de esgoto domiciliar, condução dos esgotos nos interceptores e forçando o tratamento final. Conseguimos alguma coisa, mas nunca a Copasa tinha feito isso. A Copasa não investe em captação e tratamento final de esgotos na ZTE. Não investe. Pode verificar o balanço da Copasa. O que ela investe em esgotamento sanitário é ridículo. É uma empresa que vende água. Então, nesse sentido, você estaria defendendo a privatização da Copasa? O problema é que com a privatização, todas essas críticas que eu fiz, há problemas reais gerados pela equivocada visão estratégica da Copasa, eu não sei que estratégia é essa, isso pioraria 1000 vezes com a privatização. Porque com a privatização, eles continuariam não investindo em esgotamento sanitário, não cuidando do desperdício de água e muito menos cuidando da natureza. E mais do que isso, a distribuição de água doravante seria de acordo com regras de mercado. Pagou, recebeu. Só que a Copasa hoje, ela faz uma distribuição de água com preço diferenciado segundo tarifas sociais, especialmente comunidades rurais. As comunidades rurais continuariam a receber água da Copasa? Pagando cota social ou não pagando nada, numa espécie de compensação com quem pode pagar? Provavelmente não. É um grave equívoco. O que seria o certo? Ao invés da pressa do senhor Romeu Zema, que não sabe diferenciar jaca de melancia, não sabe diferenciar galinha de urubu, apesar da pressa do senhor Romeu Zema, que este sim é da extrema-direita e trata o tema da privatização ideologicamente, porque ele não gosta do que é público, ele não gosta do Palácio da Liberdade, ele não gosta do Palácio das Mangabeiras, ele não gosta de governar, ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso, ele não trabalha em equipe, ele só faz discursinho ideológico mequetrefe, ele não tem cuidado com assuntos técnicos, ele os desconhece, e para ele a Copasa é simplesmente uma questão de privatização. Nada mais do que privatização de um ângulo estreito, ver o mundo pelo buraco da fechadura, que é o ângulo ideológico de privatizar, porque privatizar, em tese, seria bom, como eu mostrei aqui, que não necessariamente, em todos os casos, não é uma questão ideológica a priori, seria bom. Pois bem, o que deveria ser feito? Primeiro, um amplo debate envolvendo os prefeitos municipais, as associações de municípios por região, são mais de 40 em Minas Gerais, informação, abertura para escuta, ouvir, audiências públicas, tudo isso para formar consensos básicos. Quem sabe há uma outra alternativa. Que outra alternativa é essa? Como há uma participação público-privada na composição acionária da Copasa, isso continuaria. Mas o Estado, sendo majoritário, ele daria a direção estratégica.
Qual que seria a direção estratégica? Cuidar melhor da água, evitar a perda da água potável produzida, perda de 45% na região metropolitana, pelo menos reduzir isso à metade, porque reduzir, acabar com o vazamento definitivamente é algo praticamente impossível, mas reduzir pelo menos essas perdas à metade, usar boa parte dos lucros da Copasa, ao invés de ficarem só na distribuição de dividendos aos acionistas, tem isso. Privatiza, os acionistas vão querer aumentar a sua participação gananciosa na distribuição dos dividendos, reduzindo a margem do lucro utilizada para reinvestimento. Não vão querer fazer isso. E sendo privatizado, o público perde o controle sobre, e o Estado desregulado, como gosta Romeu Zema, desregulação total, tudo ao mercado, à ganância de mercado e tudo mais. Então, se houvesse esse debate, o caminho seria esse: melhorar a qualidade da água produzida, da distribuição da água, usar uma parte ponderável dos lucros da Copasa, diminuindo o pagamento de dividendos sem eliminá-los, para investir em coleta de esgoto, distribuição do esgoto às estações de tratamento final de esgoto e, portanto, despoluição dos rios. A Copasa faz isso? Não faz de jeito nenhum, em lugar nenhum. E vai ser muito pior. Esse debate não foi aprofundado. Nem na Assembleia Legislativa esse debate foi aprofundado. De certo modo, na Assembleia Legislativa ficou um pouco do fla-flu. É a favor do governo, é contra o governo, o debate foi insuficiente, infelizmente. Essa é a grande questão, que é uma questão ambiental, no momento de crise hídrica, de crise climática global, é uma questão de interação estratégica federativa do Estado com os municípios e de construção de uma verdadeira parceria público-privada, onde o espírito público, do interesse público, coabite com o lucro e o interesse privado. A privatização da Copasa vai eliminar o espírito público, vai ficar só ao lado do ganho privado através de dividendos, portanto o esgotamento sanitário vai embora. O pouco que é feito, não haverá maior investimento nisso, nem em estações de tratamento de esgoto. Eu fico triste como mineiro, como cidadão, pela pobreza desse debate, entre aspas, pela pobreza do governador Romeu Zema, a pobreza espiritual, a pobreza intelectual, a mendicância intelectual, a incapacidade de entender as coisas globalmente, estrategicamente, pensando o interesse público. Também o mercado, ele só gosta do mercado, ele só gosta do que é privado, nada mais, ele não gosta do que é público, embora seja governador. Enfim, é muito triste nós verificarmos uma coisa como essa. Eu penso que a Copasa não deveria ser privatizada. O modelo público-privado de gestão por ações, com transparência em bolsa, com prestação de contas, é um modelo adequado, é um modelo suficiente. Mas a direção teria que ser pública, com lógica empresarial, mas com cultura ambiental, com cultura de preocupação social, como política pública. A política de água, preservação dos mananciais, captação, cuidado com a água, distribuição, é uma política pública, uma política pública social de interesse público, é um bem público fundamental, assim como o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário requer investimento em infraestrutura, captar em cada domicílio, colocar a captação domiciliar em interceptor sanitário, onde houver curso d'água. Portanto, tratar o curso d'água, tratar ambientalmente, fazendo parques ciliares, parques lineares, levar o esgoto captado através dos interceptores a estações intermediárias e final de tratamento de esgoto. É investimento alto, mas o lucro da Copasa é muito alto, em cima de água. Virou um lucro especulativo, porque ela não reinveste esse lucro para melhorar o tratamento do esgoto sanitário. O déficit de esgotamento sanitário, de tratamento de esgoto em Minas é altíssimo. Você tem cidade como Tiradentes, uma cidade histórica visitada pelo mundo, que o esgoto corre lá no canal central da cidade e a Copasa não está nem aí para isso. Não é que a Copasa, porque é pública, não está nem aí. Esse governo não está nem aí para isso, que é um governo privatista, que é um governo que não tem interesse público.
Essa é a questão que deveria estar sendo debatida. Não é uma questão ideológica, a priori, ser contra ou a favor da privatização. Não. Mas água não é assunto de mercado. Água não é assunto de quem dá mais e tem lucro maior. Água é assunto de interesse público. É um bem público essencial e que implica cuidado ambiental com a vegetação, com a cobertura vegetal, cuidado ambiental com as nascentes, cuidado ambiental com as microbacias, cuidado ambiental com as bacias, trabalho de educação ambiental, parceria com os fazendeiros, parceria com os prefeitos, parceria com a sociedade, parceria com a Assembleia Legislativa, informação verdadeira e não esse bate-boca estéril, inútil, mal cuidado, mal feito, que nós estamos presenciando nesse momento em Minas Gerais. É um capítulo triste. Eu não tenho dúvida nenhuma que em no máximo 10 anos isso vai ser revertido. Vai ser revertido. Isso vai voltar ao Estado, desde que o Estado entenda a dimensão ambiental, a dimensão social, a dimensão estratégica desse bem público nessa Minas Gerais, que é a caixa d'água do Brasil. Caixa d'água do Brasil. É aqui que se forma o Rio Paraná, através das bacias do Grande e do Paranaíba. É aqui que o Rio São Francisco nasce e corre da Serra da Canastra em direção ao norte, infletindo em direção ao Atlântico. É aqui que se forma a Bacia do Doce, que deságua no Atlântico, dentre tantos outros rios, como o Jequitinhonha, como o Mucuri, que chegam até o Atlântico e assim por diante. Eu lamento que tenha sido um debate tão pobre ou um debate quase inexistente a respeito de um tema de tamanha importância e que afeta toda a população.